Olá, Ciências, 8º ano, PET volume 2, 2021, Escola Municipal, Antônio Joaquim Vieira, Polivalente. Semana 1, Unidade temática, Vida e Evolução. Objetos de conhecimento, mecanismos reprodutivos. Conteúdos relacionados, tipos de reprodução, reprodução assexuada e sexuada, reprodução sexuada e variabilidade de espécies. Divisão binária. Ocorre por divisão de uma célula que se divide em duas, pelo processo de mitose. Todos nós sabemos que no processo de mitose, o número de cromossomos se mantém. Uma célula se divide em duas, as duas se dividem em 4, as 4 se dividem em 8, porém mantendo o número de cromossomos, originando descendentes idênticos a quem? A célula-mãe. E é também chamada de bipartição, fissão ou cisparidade. Esse processo de reprodução é comum em bactérias e protozoários. Brotamento. O organismo forma brotos na sua superfície do corpo. Estes desenvolvem formando outros indivíduos que podem permanecer ligados fisicamente, formando colônias e soltar-se do organismo adulto. Ocorre muito aonde? Nas esponjas marinhas. Você pode pegar uma esponja, ela solta aquele broto, depois aquela outra solta outro broto, até que acontece o quê? Cada broto que soltou forma uma nova esponja. Esporulação. Neste processo são formadas células reprodutoras, denominadas esporos. Não é? E os esporos são liberados no meio ambiente, germinam e formam o quê? Um novo ser vivo. E a fragmentação, um novo organismo forma-se a partir do quê? Da regeneração do fragmento do outro. Esse processo comum, ele acontece muito em quê? Invertebrados e pode-se observar como a estrela do mar. Então nós temos esporófito e gametófito feminino, cápsula liberando o quê? Esporos, protonema e formação de um novo gametófito. Não é? Esse gametófito masculino e o gametófito feminino vão se encontrar e o que vai acontecer? O masculino vai jogar esporos sobre o feminino. E ali vai se formar um novo ser vivo, por esporófito, que cresce sobre o quê? O gametófito. O que nós chamamos de esporulação do musgo. Aqui na figura 2, nós temos o quê? A fragmentação ou regeneração de uma estrela do mar. Não é? O indivíduo progenitor soltou o fragmento, né? O que aconteceu? A estrela vai se regenerar o braço e vai formar o quê? Aqui tem uma nova estrela que vai regenerar a parte que foi perdida e a parte que for perdida vai formar no meio ambiente uma nova estrela. Né? Na figura 3, nós temos a reprodução sexuada disponível. Espermatozoides encontram-se com os óvulos, vai formar a célula ovo, não é? Ocorre a fecundação, o espermatozoide e óvulo, formando a célula ovo, que vai dar origem a um novo ser vivo. Então, na reprodução sexuada, ocorre união de gametas masculinos e gametas femininos, formando a célula ovo ou zigoto, que irá desenvolver e formar o embrião. A reprodução sexuada é muito importante para garantir o quê? A variabilidade genética, favorecendo a adaptação e a evolução. As desvantagens desse tipo de reprodução estão na dificuldade de encontrar parceiros, no alto gasto de energia
e para complementar seu desenvolvimento. Os organismos com reprodução sexuada podem ser dioicos, aqueles que apresentam sexos separados, macho e fêmea. Monóicos, aqueles que possuem os dois sexos, masculino e feminino. Consequentemente, produz dois tipos de gametas, hermafroditas, como por exemplo quem? As minhocas. A fecundação é o encontro de gametas e pode ser interna, dentro do aparelho genital da fêmea, como em alguns peixes, aves, répteis e mamíferos, ou externa, com o lançamento de gametas no meio, que deve ser úmido, como ocorre em alguns peixes e nos anfíbios. O desenvolvimento do embrião pode ser interno ou o quê? Externo. Então aqui nós temos o quê? Embora muitas espécies seja dispensável, o contato físico da fecundação externa é o quê? Essencial para que haja uma sincronização no período reprodutivo, que vai garantir que a fecundação seja liberada no meio externo espermatozoide e óvulos que irão formar o quê? A célula ovo. Aí vai ocorrer a liberação dos sinais químicos entre os gametas. Os fatores ambientais, como temperatura, duração de dias, fazendo com que os indivíduos de espécie liberem seus gametas no mesmo período. É observado também em algumas espécies o comportamento da corte. Por exemplo, algumas espécies de anfíbios produzem sons característicos para atrair a fêmea, né? Outros dançam, outros o quê? Rastam a parte aqui da asa e assim por em diante. O que é seleção sexual e qual a sua importância? Chamou-se seleção sexual a luta entre indivíduos de um sexo, geralmente macho, pela posse da fêmea. Atividades. Observe. Observe a imagem da ave do paraíso. A maior parte das espécies são encontradas na Nova Guiné e Austrália. A característica mais marcante das aves do paraíso é a plumagem exuberante dos machos das espécies, já que as fêmeas são marrons, representando o dimorfismo sexual, representando diferença sexual de macho para a fêmea. Os machos precisam ser muito impressionantes para conseguir o quê? Atrair a fêmea com seu feromônio e atrair a fêmea também com o quê? Com suas evoluções, né? Vão atrair as fêmeas escassas, limpam a área com o bico, enfeitam e dançam para a fêmea. E as fêmeas não ajudam, de tão exigente que elas são, elas recusam, em média, cerca de 20 machos antes de escolher um para acasalar. Então a fêmea ela só vai conseguir acasalar com aquele macho que ela escolheu. Então, primeira questão, o fato das fêmeas serem tão exigentes na escolha do macho contribui diretamente para a sua seleção sexual. Seleção sexual. Né? Seleção sexual. A segunda, dentre os dois tipos de reprodução, marque a alternativa que representa a reprodução assexuada que ocorre nas estrelas do mar. Fragmentação ou o quê? Regeneração. Este quadro da figura 3, você vai encontrar a resposta na página 48. Reprodução sexuada é o quê? Meiose. As vantagens. Os seres são diferentes e vai ter grande variabilidade genética. Desvantagens. Dificuldade para encontrar parceiros e alto gasto energético. Reprodução assexuada é a mitose. Vantagem. Reprodução mais rápida e com gasto menor de energia, e os descendentes sempre serão iguais. Pessoal, espero que vocês estejam ligados aí na apostila e estejam tendo bom proveito em casa. Até a próxima!